Novo Ford Territory 2024, o SUV que precisou mudar por completo para renascer no mercado brasileiro. Mas segura aí que é só depois da vinheta. Saudações amigos territorizeiros, saudações amigas territorizeiras. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Autoteste Brasil. Estamos hoje aqui então com esse cara aqui, ó, Ford Territory 2024. Modelo que continua vindo importado lá da China em versão única Titanium, topo de linha a R$ 209.990. Preço bom, hein? Muito bom pelo que o carro oferece em si. Bom, o Ford Territory em si, né, ele não é um legítimo Ford. Eu explico. Ele, na verdade, é um carro que foi produzido com uma parceira de longa data da Ford que se chama JMC, é uma empresa chinesa que lançou esse carro lá na China em 2021, no final de 2021. Inclusive, antes mesmo do primeiro Territory desembarcar aqui no país. Então, a gente está diante de um carro aqui que tecnicamente chegou, não queria usar essa palavra, mas tecnicamente chegou um pouquinho mais ultrapassado ao nosso mercado, porque eles já existem então, né, desde 2021. Ainda assim, estamos diante de um belo carro, diga-se de passagem, né? O Territory, para quem não sabe, ele compete com Jeep Compass, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross e até mesmo o Jeep Commander. E nesse quesito aqui, entre todos esses modelos, ele está entre os mais bonitos, pelo menos na minha opinião, e pelo que eu percebi nos olhares curiosos nas ruas, porque quando eu passo pela rua, uma galera fica olhando para esse carro, hein? Principalmente, inclusive, aliás, né, nem principalmente, inclusive os donos de Taos, Compass, Toyota Corolla Cross, enfim, o carro chama bastante atenção e nesse quesito é fato, ele tem mais presença que os seus concorrentes. E uma coisa que eu gosto muito no Ford Territory é esse carro aqui, antes de eu falar o que eu gosto, lembrando que esse carro aqui não é uma evolução do primeiro Territory que nós tivemos aqui. Ele é um outro carro. A Ford trouxe ele como nova geração, mas na verdade é um outro carro, tá? Dito isso, beleza. O que eu gosto desse carro aqui, então, é a sua frenteira, né? Que tem essa grade bem ampla, bem grande mesmo a grade dele. É uma grade cromada, com esses detalhes cromados. Muito bonita essa grade. Como eu mencionei, né, é um carro que não tem aquela linguagem estética dos modelos Ford legítimos, né, como o Maverick, F-150, o Bronco Sport. O Bronco Sport até tem uma identidade própria que puxa o seu passado, mas aqui nós temos um visual que tem um ar um pouco de chinês, né, mas isso não rebaixa o nível do carro, porque ele é muito bonito. Bom, então tem essa grade cromada aqui, muito legal, muito bonita, muito imponente, é um detalhe que chama bastante atenção no carro, principalmente se ele for nessa cor preta aqui, é um preto meio metálico, bem bacana também. Temos sensores de estacionamento aqui nos para-choques, esse detalhe aqui embaixo, que é uma espécie de alumínio, né, um plástico pintado de metálico, e aqui no centro a gente tem o nosso emblema, que tem um pouquinho de alto relevo, e logo abaixo a nossa câmera. Esse carro conta com um sistema de câmera 360 graus, um sistema inteligente que depois eu vou mostrar aqui para vocês. Fora isso, é claro, eu tenho que destacar que o Territory também tem o teto solar panorâmico. Ele abre por completo e também levanta do jeito que está aqui, deixando o visual do carro bem charmoso. Outro detalhe que eu gostei bastante aqui no Ford Territory são as suas belas rodas de 19 polegadas, que ao invés de, como a maioria dos carros hoje em dia, né, que combinam o diamantado com o preto brilhoso, aqui combina o diamantado com o cinza mais claro. Então o visual da roda é um pouco mais elegante, né, ela aparece mais e fica muito mais presente, né. Eu particularmente prefiro assim, rodas de 19 polegadas que estão calçadas com pneus Goodyear 235/50. E o detalhe
é que esse pneu aqui, ó, como mostra esse pequeno relevo aqui, ó, é um pneu de baixo nível de ruído, ou seja, auxilia muito mesmo aqui no silêncio a bordo do carro, oferecendo então um baixíssimo nível de ruído, aumentando ainda mais o prazer ao volante. É claro que não posso esquecer de falar sobre o nosso conjunto óptico aqui, que é todo full LED. Temos comutação automática dos faróis, ou seja, se ele nota que está vindo um carro no sentido oposto, ele diminui o facho, isso é bem legal. Tem farol automático, acendimento automático dos faróis, ou seja, é um carro bastante completo nesse quesito, que dá aí uma segurança bem boa, né, pra gente, porque toda a parte de iluminação é full LED, é toda branquinha. Temos a assinatura de LED aqui em cima, aqui também temos uma faixinha de LED. Quando a gente liga o pisca aqui apaga, né, tudo apaga e fica só aceso o pisca. E aqui embaixo os nossos faróis, que são muito bons e que inclusive tem regulagem do facho lá na parte interna. O Ford Territory também conta com um sistema de chave inteligente, né, de aproximação, ou seja, à medida que você vai chegando perto do carro, ele destrava as portas e retorna à posição original aqui dos nossos espelhos. Espelhos que obviamente já tem aqui o pisca integrado, né, é claro, e também tem as câmerazinhas que fazem parte daquele sistema de 360 graus que eu falei para vocês lá, né, que tem uma debaixo da grade. Fora isso, também temos uma luzinha aqui embaixo dos espelhos para iluminar o chão aqui na hora que a gente for descer. Se cai alguma coisa, isso aqui nos auxilia bastante. Bom, deixa eu pôr a chave dentro do carro, porque senão ele vai ficar meio confuso aqui. Aí, fechando então o conjunto aqui na parte externa, nós temos, na parte lateral, nós temos o nosso rack de teto, nessa espécie de alumínio, para combinar aqui com essa faixa aqui embaixo, que também combina com aquela da frente lá que eu já mostrei para vocês. Temos, é claro, freios a disco aqui nas rodas traseiras, sensores aqui nas laterais, tanto aqui na traseira quanto aqui na frente, e esses detalhezinhos, esses frisos cromados aqui, que dá um ar de requinte ao modelo, né? Temos essa janela, esse vigia aqui atrás, que dá uma sensação de mais amplitude lá dentro. O Territory também é um carro grande, né? São 4,63 metros de comprimento, 1,70 de altura e 2,72 de entre-eixos. Com isso, assim como a geração anterior, nós temos um espaço bem amplo aqui atrás. E nesse sentido, o Territory 2024 manteve a sua característica, né, da configuração do modelo anterior, que é de amplo espaço aqui no banco traseiro. E quando eu digo que é amplo, se não for o melhor, é um dos melhores do segmento. Olha só, eu regulei o banco do passageiro aqui para mim, 1,82 m. Eu tenho 4 dedos aqui, cara, então eu posso me mexer tranquilamente, que espaço aqui tenho de sobra. O assoalho também, ele é plano, ele não tem túnel, o que dá mais sensação de espaço ainda. Nós temos um leve ressalto aqui, um pouquinho mais para frente, mas de modo geral, 90% aqui do assoalho é plano, que dá muita sensação de espaço. Os bancos são extremamente confortáveis, então viajar nesse carro aqui deve ser uma delícia. Bancos que seguem, é claro, a padronagem dos bancos dianteiros, com esse acabamento em um tom de cinza escuro, um preto com azul. Temos aqui também o descansa-braço com 2 porta-copos ou porta-garrafas. Espaço para a cabeça é super amplo. Eu achei que até ia ser um pouquinho mais apertado por causa do nosso teto solar panorâmico, mas não. Espaço temos de sobra. Temos alça PQP com iluminação para você fazer uma leitura aqui à noite, caso você queira, né, se você estiver viajando. Outro detalhe bem bacana aqui, que o Territory 2024 ele traz a mesma padronagem das portas traseiras e iguais às das portas dianteiras. Ou seja, temos o acabamento soft touch aqui, um plástico soft touch, imitando um couro, uma rugosidade, muito bacana também, tom azulado, assim como as nossas colunas e o teto. Também temos essa imitação de madeira. Aqui também, assim como lá na frente, temos uma faixa luz ambiente em LED, né? Temos também o apoio aqui afofadinho, detalhe aqui em um dark chrome bem bonito, Twitter, alto-falante aqui na porta, ou seja, é um carro que sabe, ele dá uma sensação assim de bastante conforto.
Aí nós temos as saídas do ar-condicionado aqui para os ocupantes do banco traseiro e uma porta USB para carregamento, né? Além, é claro, dos 2 porta-revistas. É isso, gostei demais aqui do Territory 2024. Falando agora então da nossa traseira, que na minha opinião, é a parte mais bonita aqui do Ford Territory 2024. Começamos então pelas nossas lanternas, que assim como os nossos faróis, são full LED, são tudo em LED aqui atrás. Então o visual desse carro é muito bonito à noite, tá? Principalmente aqui na traseira. Por quê? Porque quando a gente liga o pisca para dizer para qual lado a gente vai, o pisca fica escorrendo para o lado assim, bem bonito, dá um aspecto de mais requinte, de carro mais caro, bem legal. E a assinatura em LED dessas lanternas aqui é bem bonita. Aí nós temos o emblema da Ford também em alto relevo, o Territory por extenso aqui, versão Titanium, e o EcoBoost para dizer o que a gente tem lá debaixo do capô, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí temos sensores de estacionamento, esse detalhezinho aqui para combinar, né, com rack de teto, soleirinha, a parte inferior lá do para-choque lá na frente. Muito bonitas as combinações desse carro aqui, principalmente nessa cor preta. Aí temos a última câmera aqui, né, daquele sistema inteligente de 360 graus que eu mencionei já hoje para vocês. Bom, acho que é isso, né? Aerofólio com backlight integrado, acredito ser isso. Bom, então vamos falar sobre o nosso porta-malas. Porta-malas que você pode abrir de 4 modos. Você pode utilizar o nosso controle remoto, segurando aqui você consegue abrir ele. Você pode apertar um botão que tem na porta do motorista. Você pode passar o pé aqui embaixo, ou você pode apertar o botão que ele abre automaticamente, nos dando acesso aos ótimos 448 litros de capacidade de carga. Um porta-malas bem amplo, com iluminação. Nas laterais aqui nós temos 2 compartimentos aqui que você pode colocar mais algumas coisinhas. Os bancos, é claro, são bipartidos. E aqui embaixo da nossa bandeja está o nosso step, que não é temporário. É um step temporário, mas ele não é kit, aqueles kits chatos que se rasgar o pneu já era, né? Temos um pneu temporário, daqueles bem fininho, para você utilizar somente quando esse carro aqui, quando o teu pneu principal estiver no conserto. Para fechar aqui é a mesma coisa, ou você, deixa eu ver se vai funcionar aqui, você passa o pé, pode apertar o botão, apertar lá dentro ou fechar por aqui, vai da tua escolha. E aí, gostou aqui da traseirona do nosso Territory? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, se interage aí com a gente, porque é muito importante a sua interação. Falando nisso, vamos lá para frente, que o carro tá até doido aqui travando as portas. Ah, faltou um detalhe aqui para mostrar para vocês. A nossa portinhola do tanque, que sempre é tão desprezada, né, pelos canais, e ninguém abre ela, ninguém mostra. Detalhe, tem que ser mostrado, né? Agora vamos lá pro motor, que quero mostrar o que nós temos debaixo do nosso capô. Bom, e para abrir o capô do nosso Ford Territory 2024 é muito simples. Você só dá um toquezinho pro lado aqui, ó, um pequeno esforço, e o capô se ergue automaticamente com 0 esforço, 0, você não faz força nenhuma, graças aos nossos braços aqui que nos auxiliam, né? Muito melhor do que ficar segurando o capô e colocando uma varetinha. Só por conta disso, ponto positivo para Ford. Agora sim, estamos aqui diante do motor 1.5 turbo, o EcoBoost, que trabalha em ciclo Miller, entregando 169 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Motor que está conectado à transmissão automatizada DCT, né, a dupla embreagem banhada a óleo com 7 marchas. É um motor que me agradou bastante, não traz um desempenho assim invejável, né? É apenas um desempenho adequado. O carro também é pesado, mais de 1.700 quilos. A gente vai falar sobre isso quando estiver andando com o carro, mas é um motor bem equilibrado, é um motor conjunto bem equilibrado, boas respostas, não emociona, entrega um desempenho adequado e um consumo legal, né, para o peso e para o porte do carro. Gostei. Fechando aqui está o nosso capô com a nossa manta térmica, manta acústica, e como eu mencionei, né, os nossos bracinhos. Acabamento aqui também é muito legal, muito bom. É isso. Agora vamos lá para a parte interna, e da parte interna vamos andar na rua
para eu falar um pouquinho mais sobre os termos dinâmicos, motor, suspensão e desempenho, além, é claro, do nosso consumo. Agora sim, devidamente posicionado aqui no banco do motorista do Territory 2024 para falar justamente sobre o seu acabamento interno. E nós começamos então pela nossa posição ao volante. Volante que, claro, possui regulagem de altura e profundidade da direção, o item primordial para todos os carros. Fora isso, nós também temos regulagem de ajuste de altura, né, do ajuste de altura para os nossos cintos de segurança, tanto motorista quanto passageiro. Isso aí é o outro ponto positivo para a Ford. Todo o campo de visão desse carro aqui, a visibilidade é muito boa, é bastante ampla, os nossos retrovisores são grandes, isso ajuda muito. Fora isso, o nosso banco aqui do motorista é elétrico, tem um ajuste em 10 níveis, ou seja, ele tem 10 ajustes, e isso é muito legal, né? O do passageiro também é elétrico, só que conta com 4 ajustes. E falando de banco, os nossos bancos, além de bonitos, são bem confortáveis. E eu digo que ele é bonito porque ele realmente é bonito. Ele tem esse tom azulado, o acabamento interno do carro, na verdade, tem esse azulado assim. Eu, inclusive, vou falar de um outro carro antigo da marca que também tem esse tom. Mas, enfim, o banco, então, aqui, muito confortável, gostei bastante desses bancos. Ele é um pouquinho mais macio, uma espuminha um pouco mais macia, mas é um banco que abraça bem o motorista. Ambos os bancos dianteiros aqui trazem ventilação, perderam o aquecimento, né? Acabou perdendo em relação ao Territory antigo, mas ganhou a ventilação. E é um banco que, além de bonito, como eu mencionei, é muito bom. O único detalhe que o Territory 2024 deixou a desejar é a sua ergonomia. E nós falaremos isso agora, só que você vem para cá, ó, em primeira pessoa, para você ter uma interação um pouco maior e ver exatamente do jeito que eu vejo. Aí, agora sim vocês estão tendo a minha visão aí do outro lado da tela. Bom, não sei se eu mostrei a chave, uma chavezinha bem legal, cara. Um detalhezinho Ford aqui, os botõezinhos, é simples, mas é uma chavezinha bem montada, assim, uma chavezinha bem bacana. Bom, começando então aqui a falar sobre o nosso painelzão, que tem esse estilo minimalista. É um painel que contém toda a parte emborrachada. É o carro, não só o painel dele, né? Toda a superfície do carro aqui, inclusive nas nossas portas dianteiras e traseiras, são todas em soft touch. É claro que o painel, não, são a mesma textura e a mesma densidade, mesmo material. Então é tudo soft touch, o acabamento é muito bom, os encaixes são excelentes, não temos parafusos à mostra, é claro. Nota 10 aqui para a construção do carro. Tem gente que gosta desse visual minimalista, tem gente que detesta e tem gente que é meio termo. Eu acho que depende do carro. No Ford Territory ficou bem legal, tá? Portas que tem esse acabamento soft touch, tanto aqui na frente quanto lá atrás. As portas traseiras são idênticas, dianteiras, inclusive imitando essa faixa aqui de madeira. Temos luz de ambientação em LED aqui à noite, acende tudo aqui em volta ao redor, tanto aqui na frente quanto lá na traseira. Então isso aqui foi um trabalho impecável da Ford. O nosso volante eu achei ele grandinho, tá? Eu tava com o Peugeot 2008, que tem o volante pequenininho, daí eu peguei esse aqui, eu senti que eu estava em um caminhão, um Ford Cargo. Mas, diga-se de passagem, o volante não é grande, mas de fato ele realmente parece ser um pouquinho maior do que do Compass, por exemplo. Volante com base achatada, revestido em couro, com esse couro furadinho, bonitinho, com as costuras em azul para combinar com os nossos bancos e o nosso painel. Volante que bonito, né? Tem esse dark chrome aqui para combinar com os acabamentos aqui do carro, assim, os detalhezinhos. Ficou legal, né? As maçanetas aqui também no mesmo tom. Bem legal o interior desse carro aqui, gostei. Volante que tem então o nosso controlador de cruzeiro. Nós temos o ACC com Stop Go. Isso aqui é um item bem importante. Aqui a gente controla as funções do rádio, da central multimídia e do Bluetooth. Aqui também nós temos a nossa invasão de faixa, né? Para não invadir a faixa. Detalhe aqui também das nossas setas indicativas, que tem esse cromadinho aqui. Não sei se fica muito legal isso aqui, mas enfim, né? Tá combinando com o restante do carro. Como eu mencionei, esse carro tem farol automático, farol com comutação automática também, né? Os faróis têm comutação automática. Temos aqui um amplo carregador de celular por indução,
o nosso seletor do câmbio giratório, com o L aqui no meio, que é o low, né, para você utilizar em descidas principalmente. Ele só vai trabalhar marchas, as primeiras marchas. Não temos o seletor aqui, ó, as trocas manuais atrás do volante. Isso aqui numa descida de serra seria importante. Temos freio de estacionamento eletrônico, esses botões aqui que são pertinentes à nossa central multimídia, aqui o volume para desligar e desligar, ligar e desligar, também para atender o telefone, etc. Bonito, mas esses botões aqui marcam bem como os nossos, nessa parte aqui que é black piano, né, preto brilhoso aqui. Não gosto, é bonito, mas fica muito marcado, né, acho que até já está marcado de dedo aqui, tanto aqui quanto o nosso freio de estacionamento eletrônico. Auto hold para desligar e ligar o start stop, para desligar e ligar o aviso sonoro dos nossos sensores, e o nosso assistente de estacionamento, que, diga-se de passagem, é muito eficiente. Aqui nós temos um porta-objetos que vira um porta-garrafas, um porta-copos. Temos o nosso console, que é bem amplo. Essa parte aqui desliza, então você pode deixar escondidinho assim. E aqui embaixo nós temos um outro nível aqui, né? Isso aqui é uma coisa muito comum nos carros norte-americanos. A única coisa ruim é que tem duas tomadinhas USB aqui embaixo. Uma entradinha para tipo C e a outra tipo A para a nossa central multimídia, que claro tem pareamento sem fio, Apple CarPlay e Android Auto. Eu digo que é ruim essas USB porque elas deveriam estar aqui dentro, né? Ali embaixo fica meio esquisito. E lá do outro lado, que nem dá para ver, tem que ver por aqui, tem uma tomada 12 volts. Essa faixa aqui é Soft Touch para combinar com a nossa lateral aqui em parte de baixo. E aqui embaixo aqui nós temos a nossa regulagem do faixa de altura da nossa direção. Bom, para ligar o carro tem um botão aqui, ó. E o que eu tava falando, cara, que esse carro aqui, retrovisor fotocrômico, que eu esqueci de falar, um porta-óculos aqui, o nosso teto solar, que eu já ligo aqui, já mostro para vocês, iluminação toda em LED, os paraçóis também, né, tem iluminação e tal, só que não é LED, lâmpada amarela, infelizmente, devia ser em LED para combinar com o restante. Enfim, é um carro muito bem construído e tal, só que ele peca no quesito ergonomia. O Felipe estava falando isso lá no vídeo do Opinião Sincera, e eu tenho que concordar, porque tudo que você vai fazer nesse carro, você tem que fazer isso aqui, ó, se locomover, ó. E olha que eu tenho os braços de girafa, então imagino que uma pessoa mais baixa, né? Ó, detalhezinho emborrachado aqui. Até mesmo para ligar o carro, você tem que jogar o seu corpo um pouco mais à frente, para a gente conseguir ligar o carro, ligar a nossa central multimídia, o nosso painel aqui, que tem 12.3 polegadas, que é integrado também com a nossa central multimídia, que também tem 12.3 polegadas. Visual bacana, bem colorido, resolução muito boa. Nossa central multimídia não é um sistema Ford, a gente nota isso, que a Ford também trabalhou para adaptar aqui para o público brasileiro. Fez isso legal, tudo bem, ficou bacana, só que não é igual o sistema nativo da Ford, né, feito propriamente para um Ford. Toda hora fica entrando aqui o Android Auto, que eu deixei conectado, e os comandos aqui, eles são meio lentos, tá? Aqui os modos de condução, que tá no Eco Esportivo e Serra aqui, é coisa que deveria estar nesse botão aqui, que fica muito mais fácil, né? Porque toda vez que a gente tem que vir aqui, ó, a gente tem que se inclinar para frente. Isso aqui é um ponto negativo do Ford Territory. Então todas as funções do carro estão aqui e você tem que ficar, sabe, se inclinando para frente. Isso aí é um ponto que deixou a desejar. Aqui o nosso ar-condicionado, que você também pode controlar aqui pela central multimídia, mas como eu falei, é meio incômodo você toda hora ter que ficar se inclinando para mexer aqui na nossa central multimídia. E agora deixa eu só mostrar aqui as nossas câmeras, sistema que vê de cima, a traseira, né, que também acompanha o volante, e aqui a gente não consegue mudar. Como assim? Tem o 3D aqui, mas não consegue? Pois é, para mudar a gente tem que colocar em outra marcha, daí a gente consegue, e ela não fica o tempo todo. Ó, já saiu, entendeu? É estranho, eu sei. Talvez no D, parece que no D ele fica um pouquinho mais de tempo. Dá para você regular isso, mas eu não lembro como é que é. Ó, coloquei no D, aí sim a gente consegue
ver um pouquinho mais, mas ainda assim ele não é igual ao do BYD, né, que a gente consegue ver por mais tempo. Aqui o teto que eu falei, né, aqui tem a cortininha que fecha até aqui, o teto que ele abre assim ou assim, é claro que não vou fazer isso porque começou a chover. E é isso, cara. Agora, sem mais delongas, vamos andar aqui com o nosso Territory. Detalhe aqui também é Soft Touch. Vamos andar aqui com o nosso Territory, que tem limpador automático do nosso para-brisa. E ó, ligou o bichão bem silencioso. Conta giro, velocímetro, informações pertinentes à autonomia, etc, etc. Detalhe aqui da câmera, vou botar em 3D e vou andar um pouquinho. Ó, ele já saiu. Não sei, cara, meio esquisito esse negócio. Outra coisa que eu não gostei muito, porque toda hora que a gente coloca o D, o freio de estacionamento ele não solta automaticamente. Então toda hora eu coloco o D e ele vai lá e ele não solta. A gente tem que apertar aqui para ele, enfim, soltar. Agora quando a gente estaciona, ele sim, aí sim ele ativa automaticamente. Bom, e agora que nós estamos aqui, então, ó, retrovisor com coisinha. Nós temos aqui o nosso ar-condicionado, que a gente controla tudo pela central multimídia. É isso, ar-condicionado de 2 zonas, refrigeramento dos bancos. Partiu então andar aqui com o nosso Territory. Central multimídia não tem um som assim excelente, é bom, mas já vi sons melhores. Enfim, vamos rodar aí para falar sobre motor, suspensão, etc, etc. Falar o que importa, né? Simbora? Então vem comigo. Bom, e muito bem, chegou então a hora da gente conversar sobre os termos dinâmicos aqui do nosso Ford Territory 2024. Modelo que, como você viu, continua sendo importado lá da China, ainda com motor 1.5 turbo. Só que diferente do modelo anterior, esse motor 1.5 aqui trabalha em ciclo Miller. Com isso nós temos um motor mais silencioso, mais macio, mais pleno. Isso porque ele trabalha melhor numa rotação média. Ele não é um motor para trabalhar nem em alta nem em baixa. Ele trabalha ali, ó, na rotação média. E nesse sentido, o carro é muito agradável, tá? Não tem aquele desempenho surpreendente. Você até vai ver o 0 a 100 aqui no final desse vídeo. 0 a 100 que, por sinal, eu já antecipo para vocês, que ficou dentro da expectativa do fabricante, do divulgado, né, que são 10 segundos. E com isso, nós temos um carro que tem um desempenho apenas adequado, não é nada que vá surpreender, né? Afinal de contas, o carro pesa 1.705 quilos. 1.705, você não ouviu errado, é um carro bem pesadinho. E desse modo, como nós temos um motor de 169 cavalos, temos cerca de 10 cavalos para cada quilo, 10 quilos para cada cavalo. Uma relação peso-potência que está naquela média de carros que não surpreendem. Ainda assim, o carro consegue entregar um desempenho adequado, como eu mencionei, né, para o peso dele. É um carro que não te faz passar perrengue de modo algum e atende todas as expectativas de quem consome esse tipo de segmento, né? Ou seja, um SUV, você vai esperar pelo menos um desempenho igual ao do Territory. Pois é, já em termos de consumo, eu estou andando na gasolina, estou fazendo uma média de 9,6 km por litro. Andando na maciota, já andei bastante com esse carro aqui, acho que já foram 400 km. E se a gente colocar aqui no modo Eco, nós temos diversos modos de condução aqui no carro. A gente consegue alterar justamente aqui no nosso quadro de instrumentos. Nós temos 4 tipos de modo de condução: o normal, o Eco, o esportivo e o Serra Colina. O Eco, no modo Eco, eu já consegui fazer uma média uns 9,8 até conseguir chegar a 10 km por litro. No início até deu para fazer uns 11, 12, só que daí não sei o que aconteceu, que a média ficou nessa de 9,5 a 9,8, 9,9 com picos de 10 km por litro na gasolina somente e somente na cidade. Uma média de velocidade de 31 km por hora, só para você ter uma noção aí de como é que se saiu o nosso diário de bordo aqui com o Ford Territory. Tá bom? Tá ruim? Cara, eu não achei que tá ruim.
mas também não achei que tá bom. Tá na média. Só que diferente do Compass, né, aqui nós só abastecemos na gasolina. Gostou do consumo? Não gostou? Comenta aqui embaixo qual que é a tua opinião. Pois é, já falando na parte de suspensão, sabemos que lá na China as ruas são bem diferentes do que aqui do Brasil, né? Afinal de contas, aqui parece mais a lua do que uma cidade, do que um país, né? As ruas são aqui terríveis. E nesse sentido, a Ford trabalhou com muita competência, né? A equipe de engenharia da marca trabalhou com muita competência em fazer um reajuste, uma calibração específica aqui para as nossas ruas. Temos uma suspensão traseira do tipo Multilink e o carro é muito agradável, muito macio, muito confortável. Ele é no ponto certo, é um carro bem equilibrado, muito bom de curva, é um dos melhores carros nesse quesito, por sinal, porque o carro se agarra muito bem ao solo. E isso acaba tornando a experiência aqui a bordo muito agradável, né? Nós temos aqueles pneus que eu já mostrei para vocês, que tem uma classificação de ruído baixo, e isso é notório aqui no Territory, porque o nível de ruído desse carro é baixíssimo. Tudo isso aliado, né, com o motor em ciclo Miller, pneu, o carro trabalha numa faixa de rotação bem plena, então com isso nós temos um carro que nos passa muito prazer ao volante. Ele é muito silencioso, muito gostoso de andar. Muito melhor até, inclusive, do que um Jeep Compass, que tem um motor mais ruidoso, é um motor um pouco mais áspero. E nesse sentido aqui, o Ford Territory saiu melhor que o seu concorrente. E a suspensão é muito bem acertada. Consegue equilibrar muito bem o conforto com a rigidez para não ficar muito mole. Ele é um carro que está um pontinho acima para o mais macio, e isso poderia até prejudicar a dirigibilidade, né, a estabilidade, mas não, o carro realmente responde muito bem. A única coisa que eu até esqueci de mencionar para vocês, que quando ele está frio, ele fica muito sensível o motor dele, e essa sensibilidade do motor quando ele está frio acaba interferindo em tudo no carro. A suspensão, ele fica mais mole, fica mais agressivo, assim. Eu não gostei dessa coisa, porque a gente não está preparado, assim. Você dá um toquezinho no acelerador, ele já responde, a direção parece que fica mais leve. Isso quando ele está frio. Depois que o carro esquenta, ele fica 10 vezes mais agradável. E não foi só eu que notei isso, não. O Felipe, lá da Opinião Sincera, também notou e comentou isso no vídeo dele. E realmente eu estou de acordo, porque de fato isso acontece mesmo aqui no Ford Territory. Bom, agora falando em segurança, o Territory também tem uma lista bem ampla aqui de itens, né, de série. Eu vou até ler aqui na nossa central multimídia, que fica um pouco distante aqui, eu tenho que me afastar. Olha só o que nós temos aqui no Territory. É bastante coisa, tá? A gente tem alerta de colisão frontal, sistema de frenagem ativa, aviso de ponto cego, alerta sonoro de ponto cego, sistema de permanência em faixa, saída de faixa, né, alerta de saída de faixa, controle inteligente do farol alto, alerta de tráfego cruzado, alerta de saída, reboque em neutro, controlador de descida em rampa, alerta de colisão traseira, controle de tração e só. Nós, além, é claro, né, do controle de cruzeiro adaptativo com sistema Stop Go e dos triviais controles de estabilidade de tração e 6 airbags. Esse carro aqui, ele não tem a centralização da faixa, coisa que no Hyundai HB20 novo tem. Ou seja, se você está lá no controle adaptativo de cruzeiro, ele não vai te manter centralizado na faixa, ele só vai te corrigir quando você tenta invadir a faixa ou mudar de faixa. Ele vai tentar dar uma corrigida, mas ele não te mantém centralizado como no Hyundai HB20, né? É quase que um sistema semi-autônomo, digamos assim. Ford aqui, Territory, não tem. E nesse sentido a gente percebe então que é um carro que veio adaptado, né? Porque a Ford já, em grande maioria dos seus carros, já traz isso. Pois bem, e agora que você já conhece
tudo, ou praticamente tudo aqui sobre o nosso Ford Territory 2024. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar aqui ou lá no Instagram que eu respondo para vocês. Agora que você então já viu bastante coisa aqui sobre o carro, vamos lá para a BR para ver, né, como é que se saiu os 169 cavalos aqui no 0 a 100 km por hora. Antes de ver, o que você acha? Fez acima de 10 ou abaixo de 10? Fala aí que eu quero saber a tua opinião e vamos lá para a BR. Bom, muito bem, agora para finalizar o nosso vídeo, faremos então o nosso 0 a 100 km por hora com o Ford Territory 2024, modelo que, de acordo com o fabricante, acelera do 0 a 100 km por hora, né, na casa dos 10 segundos. Vamos ver como é que ele se sai por aqui. Deixa eu calibrar o GPS aqui, não está calibrando direito. Vamos ver como é que se sai aqui então os nossos 169 cavalos. Já desliguei aqui o controle de tração e coloquei no modo esportivo. Inclusive o modo esportivo até alterou aqui o layout do nosso quadro de instrumentos. Então vamos lá. 3, 2, 1, foi! Bom, de acordo aqui com esse GPS, nós fizemos um tempo de 9,6 segundos. Se foi 9,6, está dentro da média do fabricante, que falou que faz, se não me engano, é 10 segundos cravados. E aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo qual que é a tua opinião sobre o desempenho aqui do nosso Ford Territory 2024. E aí, agora é com você. Gostou aqui do que você viu aqui do Ford Territory 2024? O que você achou do motor, conforto, consumo, desempenho, visual, equipamentos? Comenta aí o que você pensa, o que você achou aqui então sobre o Territory. Prefere ele ou os seus concorrentes? Compass, Corolla Cross, Taos? Fala aí, é importante a sua opinião. E já que você chegou até aqui, né, eu quero deixar o meu muito obrigado. Aproveita, deixe teu gostei, te inscreve por aqui, né, para você sempre ver aí os carros que eu trago aqui para avaliação. É isso, muito obrigado por ter chegado até aqui. Fique agora com esses outros vídeos clicáveis das Tunes aí do lado e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima semana a todo mundo e até a próxima.